Galera, P2 por aqui, bem-vindos a mais um vídeo da série Jogado no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Batman Gotham City Sem Lei, mais um super lançamento do grupo Bestmark, através do selo Dice on Fire, né? Esse aqui é um card game do querido designer Gustavo Barreto, em parceria com Alessandro de Oliveira, né? A gente pode olhar aqui, pessoal, as artes ficaram fantásticas, né? Da forma que os fãs aí gostam, né? Um jogo licenciado da Warner, né? Então vamos conferir aqui tanto os componentes quanto também um pouco das regras, né? A experiência de uma partida, tá? O jogo é de 4 a 7 jogadores, né? Vai levar em torno de 20 minutinhos uma partida, né? A partir de 14 anos. Esse jogo foi inspirado no Tinko, né? Que é sucesso aí em vários países, também do querido Gustavo Barreto. Deixar um abraço para ele e desejar muito sucesso, tanto com esse novo jogo quanto os próximos que vem aí. Tá? Seguindo aqui então, pessoal, nós temos aqui uma carta do Batman e uma de Coringa e 8 vilões, né? Os vilões, cada um tem 5 cartas. Vou mostrar aqui as artes primeiro, porque realmente ficaram bonitas demais, pessoal. Ó, Batman, Coringa, Charada, Arlequina, Mulher Gato, Bane, Era Venenosa, Duas Caras, Pinguim e o Senhor Frio, tá? O verso do deck... Temos aqui o Bate-Sinal, né? Que inclusive nós vamos ter aqui, ó, um token, né? Eu vou explicar depois a regra para usá-lo, né? Tem uma regra específica aqui que faz uma bagunça na mesa ali. O Duas Caras possui uma ficha, né? Ó, com aqui uma cara e aqui a cara riscada. Também tem a sua função aqui, né? Essa ficha ao longo da partida, principalmente quando ele está em jogo, mas também serve para desempate. Achei curioso, né? Porque é como se fosse um cara e coroa ali. Mas é claro que antes a gente tem alguma possibilidade de desempatar sem ser no cara e coroa. E aí sim, né? Se persistir o empate, a gente vai usar a ficha aí do Duas Caras. Vou mostrar para vocês, tá? Temos aqui também fragmentos do distrito de Gotham, né? Então um deles, se a gente olhar, vai ter o Coringa aqui, também tem o seu motivo. E os outros nós não temos desenho no verso, tá? Vou falar sobre a preparação aqui também, já entrando, né, nas cartas de influência e nas cartas de pontos de vida, tá? Aqui elas já estão montadas, mas a gente recebe dessa forma, uma para cada jogador. Então, os pontos de influência são esses daqui. Vejam que nós temos uma marcação com uma estrela aqui no número 5, é onde nós vamos começar com a cinta, né, nessa carta, então ela vai começar dessa maneira. E aqui os pontos de vida vão começar aqui onde está marcado inicial. Aí tem aqui, né, as frases, ó, nem doeu, essa doeu, arranhado, ferido, e aí até que zere a vida, né, e vai pro asilo de Arkham, tá? Eu vou explicar sobre o final do jogo, né, quais são os gatilhos, mas zerar a vida de um dos jogadores é de fato um dos gatilhos para final do jogo, tá? E nós recebemos também, então, essas cintas aqui, né, ó, para fazer as marcações. Vou mostrar aqui como que a gente coloca, né? Ela tem uma superfície aqui um pouco mais lisa, a outra um pouco mais áspera. Então a gente pode, né, destacar aqui, ó, com cuidado, né, e fazer isso aqui. Pegar a carta que a gente vai inserir e colocar dessa maneira aqui, ó, deixando a superfície lisa para cima, né, que fica mais bonito aí. Você pode usar como você quiser, mas eu acredito que assim, né, vai colaborar com a arte aí, porque aqui tem, né, a superfície lisa tem um pouquinho de brilho, tá? E aí a gente ajusta aqui. Vamos fazer isso então para cada uma das cartas, porque cada jogador vai receber, né, uma carta de cada já dessa forma, tá? Eu vou montar aqui o setup, mas antes vou dizer qual é a seleção que a gente faz por número de jogadores, tá? A gente faz o seguinte, de acordo com o número de jogadores, então aqui eu vou simular uma partida para 4 jogadores. Nós vamos ter um conjunto de vilões a mais do que o número de jogadores, então se eu vou ter 4 jogadores, eu vou selecionar 5 vilões. O manual fala para que o jogador menos experiente faça a seleção ou a gente faça sorteio, tá? E aí o inverso acontece com as fichas de distrito. Nós vamos ter uma ficha a menos de distrito com relação ao número de jogadores. Então, se eu vou ter 4 jogadores, eu vou ter 5 vilões, incluindo, né, vou embaralhar junto a carta de Batman e de Coringa, né? E aí, para distritos, eu vou ter, então, 3 distritos, incluindo aqui, tem aqui o rosto do Coringa, tá? Vou fazer um corte no vídeo para montar o setup aqui na mesa e a gente já volta. Setup pronto para 4 jogadores, da forma que nós falamos. Então eu tenho um distrito a menos com relação ao número de jogadores.
Tenho aqui 5 vilões embaralhados junto com Batman e Coringa. Distribuir as cartas, pode ser que um ou outro jogador fique com um pouco mais de cartas, não tem problema. A gente tenta distribuir, né, da forma mais igual possível com relação ao número de jogadores. E temos também aqui cada jogador com uma carta de influência e uma carta para marcar os pontos de vida, tá? O bate-sinal ele fica na frente do jogador que distribuiu as cartas. E aí depois eu vou ler ali com vocês o que se passa com o bate-sinal, porque ele vai girando ao longo da partida, a gente precisa ter atenção, né, para não perder pontos com relação a onde ele vai parar. Tá? Então, como que começa a partida? Nós aqui não vamos jogar por turnos, né? Os jogadores não vão se alternar ali na vez. Nós vamos jogar todo mundo ao mesmo tempo. E como que isso funciona? O objetivo do jogo é a gente fazer aqui 5 cartas, né, na mão do mesmo vilão, né? Então, por exemplo, eu já tenho 2 aqui do Duas Caras. Então, para mim, seria interessante buscar o restante, né, para completar o quanto antes as 5 cartas do Duas Caras, tá? Vejam também que saiu para mim aqui a carta de Coringa. No final do jogo, se ele estiver comigo, eu perco, né, um ponto de vida. Já o Batman, além de um ponto de vida, você também perde um ponto de influência. Isso não é bom, tá? Então aqui os jogadores vão fazer como se fosse um grande mercado, né? E aí a gente vai, tipo, todo mundo simultaneamente vai separar a quantidade de cartas que você gostaria de trocar e vai repetir 3 vezes o número daquelas cartas, né? Da quantidade que você precisa encontrar outro jogador que também queira fazer a troca do número que você está oferecendo. Então, por exemplo, se eu fosse trocar essas 3 aqui, já passando o Coringa no pacote, né? E mantendo aqui o Duas Caras comigo, eu ia estar dessa forma, né? Os jogadores não sabem, eles não sabem o que você está passando e você também não sabe o que você está recebendo. Então aqui eu ia oferecer 3, 3, 3, né? Por exemplo, faria dessa forma. Um outro jogador que tem 3 para trocar, ele vai e faz essa troca comigo. A partir de uma, eu posso fazer quantas eu quiser, desde apenas uma carta ou até a mão inteira, né? Posso falar aqui 2, 2, 2, 2, sair oferecendo, ou pegar a oferta de outro jogador que tiver ali uma. E eu troco uma, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer nessa troca. O fato é que o primeiro jogador que completar, então, 5 cartas de vilão, né? Ele vai discretamente pegar uma peça aqui do centro de distrito, tá? Porque discretamente é de propósito que nós temos uma peça a menos, porque alguém vai ficar sem, né? Então vamos dizer que eu tivesse completado aqui e a gente continua naquela feira, né? Aquela bagunça, e eu discretamente eu trouxe aqui a peça. As pessoas que perceberam, os jogadores que já notaram que o jogo acabou, né, aquela rodada, eles vão também coletar, né, essa peça, e o último que ficou sem, ali a gente vai olhar a questão da pontuação. Tá? Então é importante você também discretamente, quando você consegue fazer as 5 cartas, você já não ir com muita sede ao pote, né? Você fazer isso de uma forma que às vezes até no momento de uma troca ali, você consiga blefar nesse momento. Tá? E outros jogadores com certeza também vão fazer dessa forma, né, para que não fique tão explícito assim, tá? Aí o verso de uma delas a gente vai ter o Coringa, como eu expliquei, né? E a gente já vai olhar a questão ali então, tanto das pontuações, né, quanto os poderes de cada vilão, né? Porque cada um tem ali, né, a sua particularidade, e também como é que funciona, né, o bate-sinal, tá? Então vamos olhar aqui para ficar mais didático, pessoal. Foi o seguinte, então terminou a rodada, né? A gente percebeu ali que os jogadores pegaram tal as peças. Vamos dizer que aqui ficou comigo mesmo, tá? O bate-sinal, porque ele foi girando, eu vou mostrar como é que ele gira. E eu também peguei essa peça aqui do Coringa, tá? Vamos dizer que eu fiz dessa forma. E o conjunto que eu formei de vilões aqui foi o Duas Caras, tá? Porque tudo isso aqui tem influência. Então vamos olhar aqui, ó, como é que seria a questão da pontuação, né? Todo mundo vai revelar ali, né, o que vai pontuar, o que vai perder, e seria o seguinte, todo mundo que fez, né, os 5 vilões, né, se você tem em mão 5 vilões e pegou um distrito, você vai ganhar uma influência, tá? Porque não necessariamente só um jogador vai fazer ali 5 vilões iguais, né, e pegar um distrito. Você pode ter aqui, nesses jogadores que conseguiram pegar o distrito quando eu finalizei, eles terem completado a mão também e às vezes está esperando o melhor momento para tirar o primeiro distrito, né? Então a gente vai da estratégia de cada um. Então assim, se você tiver 5 vilões iguais, um distrito ganhou uma influência. Tem os 5 vilões, mas não pegou o distrito, que pode ter sido o caso desse daqui, 0 influência. 5 iguais e ele tem o distrito do Coringa, como foi o meu caso aqui, eu não vou marcar ponto de influência, fiquei com 0, né? Porque justamente aqui, é lógico que, né, embora eles formem aqui meio que um quebra-cabeça,
Se você, de repente, prestar atenção, você vai ver que mais ou menos o formato do Coringa é esse daqui. É lógico que isso eu estou dizendo se você for o primeiro a pegar, né? Você pode tentar se livrar dele, tá? Mas, enfim, no exemplo aqui, eu acabei ficando com a peça do Coringa, fiz as 5 iguais, mas ele vai ser 0. Tem uma particularidade que a Arlequina, ela pontua no distrito do Coringa, e eu já vou explicar aqui os superpoderes dos vilões, tá? Só para finalizar esse quadro, então se você tiver, né, cartas diferentes e tiver um distrito, você vai marcar 0. E se você tiver diferentes, que é o caso desse, por exemplo, e não pegou distrito, você vai ter menos 1 de influência. Então vai descer a sua barrinha aqui, né, de influência, vai ficar com 4, tá? Então tem formas da gente, mesmo que não pontue, né, a gente pelo menos se livrar de levar ponto negativo. Então ele diz o seguinte, ó, com a seção da Arlequina, que pontua normalmente com o distrito do Coringa, tá? Então se eu tivesse feito aqui as 5 cartas, né, da Arlequina, eu teria pontuado da mesma forma aqui 5, né, considerando que eu tenho o distrito, ia ganhar 1 de influência, tá? E aí quais são então os poderes, né, dos vilões? Falei já da Arlequina, né, que ela se combinado com o distrito do Coringa, ou se tiver a carta do Coringa na mão, todos os adversários perdem 1 ponto de influência. Então, além de você pontuar, você também subtrai dos adversários se você tiver a combinação na mão Coringa mais Arlequina, tá? O Pinguim ganha 1 ponto de influência a mais. O total de influência que um jogador ganha não pode passar de 2 pontos. O Duas Caras, jogue a moeda, que nem eu falei que nós temos a moeda aqui, ó, cara, né, e cara arriscada. Então ele fala, ó, jogue a moeda, cara você ganha 1 ponto de vida, cara arriscada ganha 1 ponto de influência, ou seja, esse daqui que eu formei, as duas coisas eu vou ganhar algo, né? Ele não tem aqui uma parte negativa. Mulher Gato, não sofra penalidade de nenhum herói ou vilão, não perca pontos de vida ou de influência de maneira nenhuma, tá? É uma defesa, né? Era Venenosa, ganha 1 ponto de vida. Mr. Freeze, que seria aqui, ó, o Senhor Frio, né? Esse daqui ele não entrou, tá? Nesse conjunto que eu selecionei. Não devolva a peça de Gotham City até o final da próxima rodada. Você pode pegar um segundo distrito normalmente, olha só. Mas isso não aumenta a sua pontuação caso você termine com 5 cartas de vilão iguais no turno em que você estiver com 2 distritos. Tá? Você não vai dobrar nem nada. Você, na verdade, é como se a rodada tivesse valendo inclusive um distrito a menos, né, pessoal? O Charada, realize a habilidade do vilão que estiver na 6ª carta da sua mão. Se não houver a 6ª carta, ou se ela não tiver habilidade extra, o Charada não ativa superpoder nenhum. Bacana. Bane, todos os adversários perdem 1 ponto de vida. Olha só. Coringa, perca 1 ponto de vida, e foi o que eu falei, né? O Batman perca 1 ponto de influência e 1 ponto de vida. Então, aqui a gente precisa tentar se livrar, né? Principalmente do Batman, né? Porque aqui nós somos aspirantes a super vilões, né? E aí nós vamos disputar, então, né, para ver quem que consegue se tornar um vilão aí do Homem-Morcego, tá? Variante para novos jogadores, né? A gente pode aqui, no caso, não considerar as habilidades dos vilões, né? E jogar só a passagem que eu mostrei aqui para vocês. E aí, falando então do bate-sinal, ele diz o seguinte, ó. No meio do caos, o comissário Gordon vai lançar o bate-sinal na caça dos vilões. Quando o último distrito for pego, o jogador que estiver à direita de quem tiver o controle do bate-sinal escolhe perder 1 ponto de vida ou 1 ponto de influência. Nesse caso, né, ficou comigo, então meu jogador à direita precisa escolher perder alguma coisa ali, 1 de influência ou 1 de vida. Toda vez que o bate-sinal estiver com o jogador da sua esquerda, você pode e deve pegá-lo e colocá-lo na sua frente. Ou seja, ao longo da partida, ele vai rodando aqui, porque ninguém vai querer, né, de fato, ser esse jogador à direita no final ali que vai perder alguma coisa, né? Seja rápido e atento, pois quando alguém encostar na última peça de distrito de Gotham, ninguém mais pode mover o bate-sinal, né? Se o último distrito for tocado e o bate-sinal ainda estiver em movimento, né, não completo, o jogador movendo o bate-sinal é quem sofrerá penalidade. Então, de fato, precisa ver se vale a pena e tem que pensar e passar muito rápido, né, a questão do bate-sinal aqui para a gente não ser penalizado, tá? Não é permitido impedir um jogador de pegar o bate-sinal em nenhuma hipótese, tá? E aí vamos então para os gatilhos de final de jogo, né? Ó, uma nova rodada começa, tal, a gente vai fazer o reembaralhamento das cartas e a distribuição, tal. Mas aí, uma das 3 condições vai ter o gatilho para terminar o jogo, tá? Aqui foi uma simulação de uma rodada, pessoal. Então, ó, se um jogador marcar 10 pontos de influência, né, que nós estamos falando aqui, vai subindo a barrinha lá. Chegou a 10 pontos de influência, o jogo termina.
2. Se um jogador zerar a influência, ganha aquele que no momento tiver mais influência. Tá? E o 3, se um jogador zerar a vida, ganha aquele que tiver mais influência. Né? E aí aquilo que ele fala de jogar a moeda aqui, né, do duas caras, que seria o seguinte: caso de empate, vai vencer quem tiver mais pontos de vida. Né? Se tudo tiver empatado, quem tiver mais pontos de vida ganha. Se ainda assim permanecer o empate, ele fala, ó, se persistir o empate, só o julgamento do duas caras vai poder decidir o vencedor. Escolha a cara ou cara arriscada, lance a moeda e boa sorte, você vai precisar. Então seria dessa forma, né, que a gente termina aqui o desempate, né? Achei bacana, porque tem aqui, né, a ficha do cara arriscada, não vai ser aquela questão de dividir a vitória, né? Alguém vai sair vitorioso na partida. Então é isso, pessoal, um pouco do que rola numa partida aí de Batman Gotham City sem lei, esse super lançamento do grupo Bestmark, do meu querido amigo Gustavo Barreto. Espero que vocês tenham gostado, que joguem e se divirtam bastante. Obrigado por assistirem até aqui. Bons jogos e até o próximo vídeo.